Oi, Maria Clara, boa noite, tudo bem? Vou tentar explicar de uma forma bem fácil para vocês aqui, né, as perguntas, tá bom? Primeiro, obrigado por ter escolhido fazer esse trabalho comigo, né? E vou tentar ser o mais claro possível aqui, tá bom? Você perguntou aqui para mim, né? Por que eu escolhi seguir a profissão da medicina veterinária? Isso aconteceu lá pelos anos 2000, né? Muito tempo atrás. Eu fazia faculdade na época de Direito. E eu não estava contente com a profissão. Não com a profissão, com a faculdade, com a linha que eu tinha escolhido, né? E um dia eu estava conversando com um amigo meu, ele falou assim: André, você não gosta de animais? Por que você não vai para veterinária? Eu fiquei pensando naquilo, eu falei, pois é, né? Pensei um tempinho, daí refleti em casa, na época, né? Na época eu ainda era solteiro, né? Não era casado, nada. Tinha uma vida inteira pela frente, né? Eu falei, vou seguir o conselho do Walter, desse meu amigo. Daí eu peguei, fui até a universidade, né? Que esperei chegar a época de vestibular, que não era igual hoje em dia, que você faz vestibular agendado qualquer época do ano. Naquela época tinha as épocas certas de vestibular, né? Que era sempre o final do ano. Fui até a universidade. Para você ter uma ideia, como eu não sabia o que era veterinária, para mim era só, enfim, cuidar de bicho, né? Quando eu fui me inscrever, eu não sabia que era medicina veterinária, eu achei que era só veterinária, tanto é que era formulário de papel na época, então a gente tinha que ficar procurando lá e colocar o X na profissão que você queria fazer vestibular. Aí eu cheguei para a moça do caixa e falei, do guichê lá da faculdade, e falei, olha, eu não tô achando aqui a veterinária, né? Daí a moça falou, não, é medicina veterinária. Você vê, daí que eu descobri que era medicina veterinária. Para mim era só veterinária na época. Aí fiz a inscrição, passei no vestibular, entrei na universidade, comecei a fazer a faculdade, né? Foram 5 anos, assim, bem puxados na época, porque a faculdade é período integral. Então eu chegava de manhã na faculdade e saía basicamente de noite, né? Na época era integral, você fazia manhã, tarde e noite. Aí foram 5 anos desse jeito, né? Estudando pra caramba, e daí fica aquela incerteza de que área que você vai querer seguir, que você vai querer fazer, né? Porque a área da medicina veterinária é muito ampla, né? Você tem desde controle de alimentos, né? Até a parte comercial, que é venda de medicamento, venda de ração, enfim, né? Medicina familiar, né? Controle de zoonose. Então, a medicina veterinária ela tem muitas áreas que você pode seguir. Não necessariamente só clínica médica de animais, cirúrgica, enfim, né? Então, foi uma área assim que a veterinária ela começou a me encantar, além da gente cuidar dos bichinhos que a gente gosta, né? A amplitude de trabalho que tem, né? Ser professor, né? Que eu sou professor universitário hoje em dia, né? Então, aí eu fui indo, acabei a graduação, aí acabando a graduação eu já entrei para pós-graduação nível 1 de cirurgia, né, minimamente invasiva, que é a cirurgia por vídeo, né, que eu fui um dos primeiros aqui do Paraná a fazer esse tipo de cirurgia. Até no YouTube, se você colocar lá André Richter, tem cirurgias minhas lá de vídeo, na época que podia postar cirurgia, hoje não pode mais, né. Aí acabei fazendo mestrado em cirurgia, acabei fazendo doutorado em cirurgia. Então essa foi minha escalada de profissional. E faço clínica médica, né? Atendo em clínica, atendo em domicílio também, né? Então assim, a medicina veterinária me deu basicamente tudo que eu tenho hoje em dia, né? É uma profissão que exige muita atenção, muito cuidado, muita dedicação, porque você está mexendo com vida, né? Você mexe com relação de medicação, você mexe com o proprietário, né? Você tem a questão de você tratar do animal, mas o proprietário que tá entregando a vida do animalzinho dele nas tuas mãos, né? É uma parte bem séria também, né? Você está mexendo ali com 2 vidas, ou às vezes 5 vidas, que é a família inteira que tem uma dependência emocional desse animalzinho, né? Então, tudo que você faz tem que ser com bastante coerência, bastante conhecimento. Você não pode falar as coisas a esmo, assim, dá tal medicação, isso aqui. Tudo tem que ser pensado, estudado, planejado, tá? Isso daí é uma das premissas básicas da medicina, né? Como é pra gente, é pra animal também.
certo? Os meus planos para o futuro como veterinário foi o que eu fiz. Eu comecei a trilhar isso no começo da carreira, como eu falei para vocês. Eu fiz as pós-graduações, né, para ser professor. E o meu objetivo, na realidade, no começo eu era para ser mais professor do que para trabalhar efetivamente com a clínica, né? E acabei fazendo os dois. Então, meus planos para o futuro com a medicina veterinária é continuar lecionando, né, sendo professor, certo? Aumentando o meu conhecimento, fazendo mais pós-graduações que forem aparecendo, né? Pós-doutorado, enfim, né? Refinando a técnica, né? Sempre pensando em melhorar. Porque cada graduação que você faz, você vai chegando à conclusão, meu Deus, quanta coisa eu não sabia, né? E contato com os colegas, como eu vivo no meio acadêmico, então é uma coisa maravilhosa, porque você está sempre trocando informação com os colegas, né? Enfim, então meus planos para o futuro é basicamente ficar na academia, ficar lecionando, né? Não sei até quando eu vou ter, digamos assim, ter força para trabalhar, né? Assim, efetivamente com animais, na clínica médica, clínica cirúrgica, né? Operando, que às vezes você leva 2, 3 horas numa cirurgia e você fica totalmente arrebentado depois da cirurgia, dor na coluna. Isso estou falando para quem tá velho que nem eu, né? Quem tá novinho ainda aguenta. Mas quando você passa aí dos 47, 48, aí que chega na minha idade, você já tá começando a ficar complicado o negócio, né? E para quem quer seguir a profissão, né, de medicina veterinária, o que eu digo para quem quer seguir essa profissão, né? Muita garra, certeza do que você quer fazer, certo? Pensar que não é uma brincadeira, é sonho de criança, mas não é brincadeira, né? Você está mexendo com vida, né? Aquelas vidinhas que dependem de você, certo? Se você for para uma outra área da medicina veterinária, controle da alimentação, venda de medicamentos, né? Sempre seguir a ética profissional, certo? Pensar que o profissional, você é o que você faz, né? Muita seriedade no que você está trabalhando, muita seriedade no foco que você está dando. É igual ser professor, né? Quando você dá aula, os alunos ficam me perguntando, às vezes, professor, como é que eu resolvo esse caso? Como é que eu resolvo aquele? Né? Pensar que a gente não domina todas as áreas também, né? Para a profissão, eu sempre falo para os alunos assim, você tem que seguir um caminho, e trilhar esse caminho. Vamos supor, você quer ser da clínica médica, vai ser da clínica médica. Quer ser da clínica cirúrgica, vai ser da clínica cirúrgica. Você não, às vezes não tem como você fazer um quadrado assim e seguir várias áreas junto ao mesmo tempo. Você acaba fazendo algumas coisas meia boca, né? Então você tem que seguir um padrão. Na minha época de formatura, muitos anos atrás, você ainda podia, não tinha essa questão de separar por área veterinária, né? Meio que o veterinário fazia tudo, né? Ele atendia, ele operava, ele dava aula, né? Eu sou dessa safra antiga. Hoje em dia, quem está saindo da faculdade já está indo para uma especialidade. Tem o pessoal que vai para dermatologia, tem o pessoal que vai para a parte de reprodução, tem o pessoal que vai para a parte de animais de campo, tem o pessoal que vai mexer só com cachorro, o pessoal que vai mexer só com gato, o pessoal que atende só selvagens, né? Então é bem assim, o campo é bem amplo para trabalho, né? Então só hoje em dia dá para você seguir, assim, você trilhar um caminho e ir diretamente para esse ponto, né? Então o que eu digo para quem vai tentar essa profissão, quem vai encarar essa profissão, é muito gratificante, né? Você consegue sobreviver bem. Eu crio minha família com essa profissão, né? Crio minha família, tenho uma vida legal, assim, do ponto de vista de você ter as coisas que você gosta, né? Assim, então não é uma profissão assim que depende muito de você, muito da pessoa, tá? Principalmente com o comprometimento com os animais, certo? É aquela profissão que você vai ter que atender telefone de madrugada, vai ter que atender final de semana, vai ter que atender nas férias. Às vezes você está viajando, está em outro país de férias, aí o pessoal liga para você, André, aconteceu tal coisa com o meu bichinho, o que eu faço? Você não vai responder? Você não vai responder, você perdeu o cliente, né?
Então esse tipo de mancada que você não pode dar na tua profissão, entendeu? Você tem que ter responsabilidade. Você pode indicar um outro colega para atender enquanto você está fora, mas você não pode deixar o paciente, o tutor, desassistido, tá? Ele tem que ter a tua, como é que fala assim, a tua atenção nesse período, certo? Deixa eu ver aqui. Pontos positivos da profissão. Pontos positivos, né? Você conhece muita gente, você faz muitos amigos, né? Você tem a oportunidade de fazer esse tipo de trabalho que eu estou fazendo agora aqui, falando com vocês, certo? Né? Conhecendo pessoas novas, agora vocês vão me conhecer, né? O que mais? A questão de ser professor de universidade, que você tem cada turma com 80 alunos, turmas com 80 alunos, né? Você conhece um monte de gente, né? É interação pessoal. E o fato de você mexer com animais, que é muito legal, né? É gratificante, bem dizendo. Pontos negativos, né? Geralmente, a gente tem que aprender a lidar com a perda de paciente, né? Paciente que morre, né? Vai a óbito, né? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, né? Animaizinhos que você cuida desde que tinham 30 dias de nascimento até 20 anos que você vê o animalzinho ir embora. Essa é a parte mais chata do problema, né? A parte mais chata, né? E às vezes é tutor, né? Proprietário que às vezes é problemático, né? Tem gente que esquece que o animal vive menos do que ele, entendeu? Né? Eu sempre digo que o animal vive menos do que a gente, por quê? Né? Porque é uma questão, eu acho que até uma questão, digamos, como é que a gente fala quando é uma questão divina, bem dizendo. Porque se o nosso animalzinho morre antes da gente, quem vai cuidar dele? Né? Então eu acho que isso daí é uma questão mais, é uma questão da natureza, tá certa nesse ponto, né? Esse é um dos maiores problemas que a gente encontra. Aquele proprietário que está com você há 15 anos, de repente o animalzinho fica doente, perece, né, vai embora, falece, e a pessoa fica brava com você, achando que você não deu o seu melhor, né? Esse é um ponto negativo. E isso acontece muito, 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 né? Eu, digamos assim, nesses todos os meus anos de profissão, eu devo ter perdido uns 5 ou 6 clientes por causa disso, né? Que a pessoa fica, você tem que entender, a pessoa fica nervosa, a pessoa perde estribeira, às vezes é a única companhia que a pessoa tem, né? Uma coisa que você tem que aprender na medicina veterinária é você não prometer coisa que você não consegue fazer, sabe? Coisa que você não consegue fazer, né? Ficar prometendo vida eterna, isso é uma coisa que não pode, né? Solução de casos, né? Você estuda para isso, obviamente, mas você também não pode ficar achando que você digamos assim, é um deus, entendeu? Você vai colocar a mão ali, vai ungir o animal e vai salvar, sabe? Você usa o teu conhecimento, mas todo conhecimento chega uma hora também que ele tem um teto, né? Que você ou não vai mais para frente, ou o animal não tem mais jeito, não tem mais a doença dele, chegou num patamar que você não tem mais como ir para frente, né? E aí que começa o problema. Se você não é sincero com o cliente, né? Eu fui sincero na realidade com eles, mas vamos supor, tem que ser. E você sendo sincero e não sendo sincero, você perde o cliente do mesmo jeito. Seu animal aparece, morre e o cliente tem esse problema de afetividade exacerbada com o animal, né? Então, assim, é uma coisa complicada. Essa é a parte mais negativa, assim, que eu acho, né? A parte mais negativa. Questão de... Deixa eu ver o que mais que tem de negativo, assim, nessa questão. Profissionais da mesma área que não trabalham adequadamente, né, que faltam com ética, às vezes falam do tratamento que você fez, né? Eu sempre digo que quando uma pessoa vai ao médico, ela não vai para arrumar um problema, né? Ela vai para resolver um problema. Então, se você pega uma receita, alguma coisa de um outro colega que você viu que está meio fora de padrão, assim, questão de dosagem, às vezes é a clínica médica da pessoa, do outro colega. Cada veterinário é um veterinário, cada um tem um tipo de tratamento. Às vezes o meu tratamento é um, o tratamento do colega aqui do lado é outro, né? E não quer dizer que esteja errado. Só que tem muito profissional que, por falta de experiência, às vezes, um pouco de infantilidade, acaba fazendo comentário desnecessário com o tutor, né? E acaba até causando um baita de um problema, né? Então esse é um outro probleminha, esse é o segundo problema que tem. Tirando isso daí, eu não vejo mais coisas que desabonem, assim, para você escolher a profissão, tá? Os meus dias de trabalho, como é que funcionam?
Eu faço clínica médica durante o dia, né? Atendo em clínica, atendo nas casas das pessoas. Tem muito cliente que prefere o atendimento domiciliar, né? Que eu acho legal. Tem as aulas da universidade, que eu dou aula 4 vezes por semana, de noite, e 2 de manhã. Finais de semana, geralmente no sábado e no domingo, eu tiro para operar, cirurgia, né? Eu opero dia de semana também. Mas como eu tô mais velho, antes, quando eu era mais novo, eu operava meio que diretão, assim, né? Hoje em dia eu tenho meio que uma limitação para operar, por conta de questão de ter problema de coluna, e me dói muito a cervical. Mas por isso, né? E também tem que ter um tempo com a minha família, né? Com a minha filha, né? Essas coisas que eu gosto, né? De ficar com a minha filha, ficar um pouquinho em casa. Mas a minha rotina, assim, ela é preenchida. Eu quase não tenho horário para nada, assim. O meu dia, ele é repleto de consulta do começo do dia até o fim do dia. Quando eu não estou em consulta, eu estou em aula. Se eu não estou em aula, eu estou em consulta, eu estou operando. Aí tem, vamos supor, um dia da semana eu tiro para ficar em casa, que é o domingo, né? Às vezes eu trabalho domingo de manhã e tiro o resto do dia para ficar em casa. Sábado também, eu trabalho de manhã e eu dentro de uma parte do dia para frente eu fico em casa. Certo? Mas é uma coisa que eu já me acostumei, uma rotina que eu já me acostumei. Que para mim não tem problema algum de viver assim, né? Então, espero ter esclarecido aqui para vocês as perguntas, né? Espero ter tirado as suas dúvidas. Qualquer coisa, é só falar com a Maria Clara, ela tem meu telefone, vocês podem entrar em contato, quiserem conversar, quero conversar pessoalmente com o professor André, beleza? Podem marcar, eu vou até vocês, sem problema nenhum, tá? Muito obrigado pela oportunidade de participar com vocês aqui, né? E qualquer coisa, o meu contato tá com a Maria Clara, só falar com ela, falar, quero falar com o professor André, tá bom? Uma boa noite, um bom dia, não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, né? E precisando de mim, é só chamar.